um homem não pode se relacionar com uma mulher fora do casamento. Antes do casamento é pecado. Fora do casamento, um homem é casado, se relaciona com outra mulher que não é sua esposa, é pecado. Agora, dentro do casamento, quando o marido e mulher não se relacionam, eles também estão pecando. Relação de marido e mulher é pecado fora do casamento e é pecado se não tem no casamento. Fora do casamento não pode ter, dentro do casamento tem que ter, se não tem é pecado. Depois você vê 1 Coríntios capítulo 7, se eu estiver falando besteira, mas não estou, está escrito lá, tá bom? Mas vamos voltar para a nossa história. Então, José recebeu Maria, nasceu o Senhor Jesus. Aonde ele nasceu? Capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Para um pouquinho. O Senhor nasceu nessa cidade, Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. É bom explicar que não existe apenas um Herodes na Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar 3 Herodes. 3, pastor? 3. Esse daqui é o pai. Ele é conhecido na história como Herodes o Grande. Ele era idumeu, ele era estrangeiro, mas foi dado a ele por Roma o governo, o reinado de toda a Judéia. Então, toda a região onde Jesus viveu, onde ele pregou, foi governada por esse Herodes. Amém, meus irmãos? Até que ele morreu. Ele morreu quando Jesus ainda era criança. Quando ele morreu, o reino dele foi dividido por 3 filhos que ele tinha. Herodes Antipas, que é aquele da crucificação de Jesus. Herodes Agripa, e ainda teve um outro que não era Herodes, chamava-se Filipe. Uma coisa interessante é que esse filho de Herodes, o grande, chamado Filipe, casou-se com uma mulher chamada Herodias. E depois o irmão dele, Herodes Antipas, foi lá e pegou a esposa do irmão para ele. É por isso que João Batista dizia para Herodes, Antipas no caso: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu... Porque Herodias nunca foi casada com Herodes. Ela era mulher de Filipe. E o Herodes foi lá e pegou para ele. Que coisa feia, né, meus irmãos? E João Batista não deixava barato, não. Ele ia lá e falava: você não pode fazer isso, você é adúltero. Coisa interessante, né? Bom falar para você pegar um pouquinho. Esse Herodes aqui, mais uma coisa. Foi ele que reconstruiu o templo de Jerusalém. Quando você vê a Bíblia falando que Jesus pregava no templo, que ele estava no templo, não só ele como os discípulos dele, o templo não era o templo de Salomão. Não, pastor, não. O templo de Salomão, ele foi destruído pelo rei Nabucodonosor, antes do exílio da Babilônia. Na volta do exílio da Babilônia, um servo de Deus chamado Esdras começou a reconstrução do templo. Mas ele era bem sem recurso, o povo estava muito pobre. Então o templo ficou bem pobrezinho. Quando esse Herodes aqui assumiu o reinado de toda a Judéia, Galiléia, era tudo dele, a primeira coisa que ele fez, ele reformou o templo. Meu irmão, e ele botou dinheiro, ele era muito rico, a família era muito rica, ele investiu muito. Tanto é que lá em Mateus 24, você vai ver a Bíblia dizer, lá no versículo 1, que Jesus estava andando pelo templo com os discípulos, e os discípulos diziam assim: mestre, que pedras, que construções. E aí Jesus disse: vocês estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E foi. 70 anos depois da morte de Jesus, o general Tito de Roma entrou em Jerusalém, destruiu o templo que Herodes havia reconstruído. Hoje, do templo de Herodes, só existe um muro, não sobrou mais nada. Esse muro está lá em Jerusalém até hoje, e ele é chamado de Muro das Lamentações. O povo vai lá até hoje para orar, fazer oração, pega um pedidinho e bota das brechas do muro. Foi só o que sobrou do templo que o rei Herodes reformou, que ele reconstruiu. Então esse homem aqui foi importante na história. E a Bíblia diz que no tempo dele nasceu Jesus. Versículo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos
vieram do Oriente a Jerusalém. Vocês já ouviram falar desses homens aqui, não ouviram? Quem já ouviu a história dos 3 reis magos? Quem já ouviu, diga amém. Pois bem, a Bíblia não diz que eles eram reis. E também não diz que eram 3. A Bíblia fala, vieram uns magos. Então, a história de que eram 3, a gente não sabe. Poderiam ser 2, porque eram uns, poderiam ser 4, 5. Mais de um era. Mas também não fala que eram reis. Eram magos. Mas magos aqui, não é mago de feiticeiro, de bruxo, tá, irmão? Não era macumbeiro, não, que foi lá. Olha para o pastor Alex. Eles eram estudiosos das estrelas. E eles foram até Jerusalém porque eles viram algo diferente no céu. No versículo 2 diz assim: e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Aqueles homens vieram de longe, lá do Oriente. Eles viram uma estrela, uma luz no céu e caminharam até chegar naquela estrela. Porque foi revelado a eles de alguma forma que eu não sei, que eu não entendo, que aquela estrela anunciava o nascimento do Rei dos Reis. Então eles chegaram em Jerusalém, foram até Herodes e disseram, onde está o rei que é nascido? Onde está o rei dos judeus? Essa pergunta, meu irmão, deixou muita gente perturbada. O versículo 3 diz assim, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Irmãos, quando os magos chegaram e disseram, cadê o rei que nasceu? Herodes escutou aquilo e falou, peraí, rei? Outro rei? Que história é essa? Aí os magos disseram, nós vimos a estrela dele no céu, estamos aqui para adorá-lo. Irmãos, não só Herodes, como a Bíblia diz que toda Jerusalém se perturbou com aquilo. Sabe por quê? Porque há 2 anos tinha uma estrela diferente brilhando no céu e ninguém tinha percebido. Pastor, como é que o senhor pode afirmar que eram 2 anos? Lá no versículo 16, aqui mesmo, capítulo 2, no versículo 16 diz, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Os magos haviam dito a Herodes que há 2 anos aquela estrela estava brilhando no céu. Eu falei uma coisa para a igreja aqui esses dias, irmão, e quero reafirmar isso aqui hoje com vocês. Irmão, tem muita gente que a luz está brilhando em cima dela, ela não percebeu ainda. Tem gente que está pertinho da bênção, pessoal, e não está aproveitando. Há 2 anos, a luz estava no céu e ninguém em Jerusalém teve tempo de olhar para o céu. Ninguém em Jerusalém teve tempo de olhar para cima e dizer, ei, tem uma luz diferente brilhando. O que é que essa luz significa? Irmão, tem muita gente que está sendo iluminada pela palavra todo dia e não está percebendo quanta bênção ela pode receber. E sabe o que é triste? Tem gente de longe que está aproveitando. Eu vejo o programa do missionário, irmão, vocês têm visto também. Tem gente, irmão, de longe que está sendo abençoado. O missionário coloca testemunho para nós, irmão, olha para o pastor. Os testemunhos que o missionário coloca são testemunhos do Oriente Médio. Tem gente lá na Síria. Você consegue pensar nisso, irmão? Aquele povo está sofrendo tanto, perseguição. Lá é praticamente crime ser cristão. E em outros lugares do mundo. Tem lugar que o missionário coloca o testemunho, ele nem pode falar o nome do país, por causa da perseguição religiosa. Mas aquelas pessoas lá
assistem o programa, entregam a vida para Jesus e são abençoadas. São pessoas que estão longe, estão vendo a luz e estão aproveitando a luz. Quem entendeu, diga amém. Agora, sabe o que é triste? Aqui nós estamos tão perto da luz e talvez não estamos vendo. Tem gente, meu irmão, da igreja. Não estou falando dos outros, não. Tem gente da igreja que talvez faz tempo que não assiste o programa do missionário. Não ouve uma pregação. Pior de tudo é que ainda fica ouvindo uns outros pastores abençoados que tem para ir, para não falar outra coisa. De vez em quando chega aqui uns irmãos aqui, pastor, eu vi o pastor fulano falando isso. Falando, perdão, irmão, cada besteira. Eu falo, meu Deus, para que vai ficar ouvindo esses caras que falam besteira? A nossa igreja tem o maior pregador do Brasil, um homem que não foge da Bíblia 1 minuto, é só palavra e é só poder. Para que vai ficar vendo outras coisas? A luz está pertinho de você, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus.